Imagine que você dedicou tempo, esforço e carinho para construir uma relação sólida, baseada na confiança, no respeito e na harmonia mútua. Durante todo o processo, você se entregou por completo, acreditando que ambos compartilhavam os mesmos valores e princípios. Mas, de repente, alguém trai essa confiança, desmoronando tudo o que você trabalhou para criar. A sensação de desilusão, dor e traição se instala em seu coração, e tudo o que parecia seguro e estável se converte em uma incerteza avassaladora. Antes de começarmos, compartilhe seu signo do zodíaco e data de nascimento. Estarei lendo seus comentários. Agora, se você é de Libra, sabe que o impacto dessa traição vai muito além de uma simples decepção. Os librianos não apenas valorizam profundamente as relações, mas também são regidos por um senso inato de justiça, o que torna uma traição uma ferida muito mais profunda. Este signo, regido por Vênus, é conhecido por seu desejo de paz, harmonia e equilíbrio em todos os aspectos de sua vida. No entanto, quando essa paz é interrompida por um ato de deslealdade, os librianos podem mudar drasticamente. São pessoas que acreditam firmemente na reciprocidade, na equidade e na confiança, e quando esses valores são violados, as consequências são muito mais significativas do que você poderia imaginar. Então, se alguma vez você teve a sorte de ganhar a confiança de um libriano ou se encontra em um relacionamento com um, é importante que compreenda as razões pelas quais nunca deve traí-los. Descubra como uma traição pode afetar profundamente um libriano e por que fazê-lo poderia ser um erro que altere a dinâmica da relação para sempre, possivelmente até de forma irreversível. 1. A justiça é a sua maior virtude. Os librianos, regidos por Vênus, não buscam apenas a beleza e o amor, mas também têm um profundo senso de justiça que é a base de seu caráter. Esse senso de equidade é tão intrínseco a eles que guia suas decisões e relações com a ideia de tratar a todos com o mesmo respeito e consideração que esperam receber. Para os librianos, o equilíbrio não se refere apenas ao seu ambiente físico, mas também às suas interações emocionais e sociais. Eles vivem para criar um espaço onde a harmonia e a justiça prevaleçam, onde as diferenças possam ser resolvidas de maneira civilizada e onde a verdade seja sempre o principal guia. Essa inclinação natural pela justiça faz com que um libriano se sinta verdadeiramente desconcertado e profundamente ferido quando uma traição põe em perigo essa harmonia que tanto valorizam. Em seu mundo, a traição não é apenas um ato pessoal, mas uma violação de seus princípios mais fundamentais sobre o que significa ser justo e reto. Quando um libriano se vê confrontado com uma traição, a ferida vai além do dano individual. Para eles, não se trata simplesmente do que aconteceu na relação, mas da perda de um princípio que para eles é sagrado, a equidade. Essa falta de justiça, tanto em suas vidas como em suas relações pessoais, não só altera o equilíbrio que tanto buscam, mas os faz questionar a essência mesma da relação. Os librianos se sentem traídos não só pelo ato em si, mas pelo fato de que alguém tenha optado por quebrar o equilíbrio que tanto trabalharam para criar. Ao serem tão conscientes da importância da justiça em todos os aspectos da vida, sentem-se profundamente desconectados daqueles que não compartilham esse mesmo valor. Embora os librianos sejam conhecidos por sua capacidade de perdoar, a traição marca uma linha que é muito difícil de cruzar novamente. A sensação de que a equidade foi violada pode ser um golpe tão duro que, em alguns casos, a relação já não pode ser reparada. E mesmo que tentem seguir em frente, sempre ficará uma cicatriz emocional que lhes recordará o dano causado. 2. Valorizam profundamente as relações. Os librianos são seres profundamente sociais e emocionalmente conectados com as pessoas que escolhem para fazer parte de sua vida. Para eles, as relações não são apenas uma parte de sua existência, mas são a essência do que os define e lhes dá propósito.
Seja uma amizade, uma relação amorosa ou um vínculo familiar, os librianos investem todo o seu ser nessas conexões, sempre buscando construir laços sólidos e significativos. São pessoas que, quando encontram uma relação que vale a pena, estão dispostas a oferecer seu amor, lealdade e apoio incondicional. Isso se deve ao fato de que, em seu mundo, as relações são uma extensão de sua própria identidade. Quando se sentem conectados com alguém, essa conexão vai além da simples convivência. É um laço profundo, emocional e, muitas vezes, espiritual. Os librianos não buscam apenas a companhia, mas o entendimento mútuo, a paz e a alegria compartilhada em cada interação. Esse compromisso com as relações é o que faz da traição uma experiência tão devastadora para eles. Quando um libriano dedica seu tempo e energia a alguém, o faz com a esperança de que essa pessoa também valorize a relação e esteja disposta a fazer o mesmo. A traição, então, não afeta apenas sua confiança nessa pessoa, mas também abala as bases sobre as quais a relação havia sido construída. Para os librianos, cada relação é única, e colocar em perigo essa conexão pode ser uma experiência profundamente traumática. Sentem-se não apenas magoados pelo ato de deslealdade, mas também confusos e perdidos, já que o vínculo emocional que haviam cultivado com tanto cuidado se vê repentinamente alterado. Apesar de sua habilidade para se adaptar e encontrar soluções pacíficas, é muito difícil para eles seguir em frente sem se sentirem profundamente afetados pela traição. Mesmo que um libriano decida continuar com a relação, sua confiança e sua perspectiva sobre a pessoa que os traiu mudarão de maneira irreversível, o que faz com que o vínculo já não seja o mesmo. Essa transformação emocional pode ser dolorosa porque, para um libriano, a dor nem se limita ao dano que uma traição causa, mas também à perda da confiança na capacidade daquela pessoa de fazer parte de sua vida da mesma maneira que antes. 3. Parecem pacíficos, mas sabem impor limites. Uma das características mais fascinantes dos librianos é sua capacidade de projetar uma imagem de calma e tranquilidade, mesmo em situações de grande tensão ou conflito. São conhecidos por seu desejo de evitar confrontos e por sua habilidade para resolver disputas de maneira diplomática, buscando sempre o equilíbrio e a harmonia em todas as situações. Essa inclinação natural para a paz lhes permite lidar com relações e desafios com uma grande dose de paciência, o que lhes confere uma qualidade de serenidade que pode ser muito tranquilizadora para quem os rodeia. Os librianos são verdadeiros mestres em suavizar as tensões e em encontrar soluções que beneficiem a todas as partes envolvidas. No entanto, esse amor pela paz não significa que careçam de limites, nem que estejam dispostos a permitir que seus princípios ou seu bem-estar sejam violados. Embora prefiram evitar o conflito, quando sentem que estão sendo desrespeitados ou que seus valores fundamentais foram comprometidos, não hesitam em se defender. Apesar de seu desejo de manter a harmonia, os librianos têm uma grande compreensão de si mesmos e sabem quando é necessário impor limites claros. Muitas vezes podem parecer complacentes ou até mesmo indiferentes quando se deparam com situações difíceis, mas isso nem significa que não estejam prestando atenção. Os librianos são conscientes de quando uma relação, um amigo ou até mesmo um colega de trabalho cruza uma linha que não deveriam ter cruzado. Nesses casos, é provável que atuem com uma firmeza que pode surpreender aqueles que os rodeiam. Embora na maioria das vezes prefiram falar sobre os problemas e buscar uma solução pacífica, quando se sentem traídos ou profundamente feridos, sua resposta pode ser mais decidida e menos flexível do que parece. Sabem como proteger sua paz emocional, e se isso significa impor distância ou cortar uma relação que já não lhes serve, o farão sem hesitar. A traição não só lhes dói, mas também põe em perigo o equilíbrio que tanto valorizam, e por isso não têm medo de se afastar de quem não respeita seus limites. A tranquilidade de um libriano não é um sinal de fraqueza, mas de sabedoria emocional.
E aqueles que pensam que podem se aproveitar de sua natureza pacífica se surpreenderão ao ver quão firmes podem ser quando se trata de proteger seu bem-estar. 4. São mestres do equilíbrio emocional. Uma das qualidades mais impressionantes dos librianos é sua capacidade de manter o equilíbrio emocional, mesmo em situações de grande estresse ou conflito. Essa habilidade lhes permite navegar pelos altos e baixos da vida sem perder o controle de suas emoções, algo que os faz parecer serenamente estáveis e racionais em meio ao caos. Embora sejam pessoas profundamente sensíveis, sua tendência a refletir cuidadosamente sobre seus sentimentos lhes permite gerenciar a dor e as decepções de maneira eficiente. Diante de uma traição, em vez de reagir impulsivamente, os librianos costumam levar um tempo para analisar a situação de diferentes ângulos, compreendendo não só o ato em si, mas também as motivações que levaram a outra pessoa a fazê-lo. Essa abordagem lhes permite lidar com a dor de maneira madura, sem cair em reações destrutivas, e pensar em como podem se curar ou seguir em frente. No entanto, essa capacidade de manter o equilíbrio não significa que uma traição não os afete profundamente. Embora os librianos sejam muito bons em se adaptar emocionalmente, o impacto de uma traição não é algo que possam simplesmente deixar para trás. Embora possam manter uma calma superficial e continuar com suas vidas, internamente estarão processando o dano por muito tempo. Se decidirem seguir em frente com a relação após uma traição, o farão a partir de um lugar mais cauteloso e distante, tomando medidas para se protegerem emocionalmente. O dano já está feito e, embora tentem restaurar o vínculo, sempre haverá uma barreira emocional que os impedirá de entregar novamente sua confiança da mesma forma. Essa proteção adicional não é algo que façam com malícia, mas como uma forma de evitar que seu equilíbrio emocional volte a ser alterado de maneira tão devastadora. Em muitos casos, os librianos preferem se afastar completamente da relação se sentirem que não podem restaurar sua paz interna. 5. Não esquecem facilmente. Embora os librianos sejam pessoas com um coração generoso e uma disposição para perdoar, isso não significa que esqueçam facilmente as feridas que lhes são infligidas. Eles têm uma memória emocional aguda, que não retém apenas os fatos, mas também as sensações, os sentimentos e as dinâmicas que rodearam essas experiências dolorosas. Essa sensibilidade lhes permite aprender com suas vivências e reconhecer padrões de comportamento que poderiam se tornar prejudiciais no futuro. Quando alguém os trai, eles não o percebem simplesmente como um erro isolado, mas como um golpe profundo em seu senso de segurança emocional. Embora se mostrem compreensivos e possam oferecer o perdão, essa ferida emocional, embora aparentemente curada, pode ficar marcada por muito tempo. O perdão de um libriano não apaga a lembrança da traição e, embora tentem avançar, sempre estarão mais alertas diante de futuras situações semelhantes. Por essa razão, a capacidade de um libriano para perdoar não implica que a relação volte a ser como antes. Em muitos casos, mesmo depois de perdoar, os librianos adotam uma postura mais cautelosa e menos confiante com a pessoa que os traiu. Embora te ofereçam uma segunda oportunidade, o vínculo já não será o mesmo. A confiança para um libriano é algo que se constrói com o tempo e se ganha com consistência. Uma vez perdida, pode ser que decidam continuar a relação, mas o farão a partir de uma perspectiva mais reservada, sempre com um muro de proteção emocional que não existia previamente. Esta é a razão pela qual é tão difícil restaurar a relação com um libriano após uma traição. Embora o perdão seja possível, o dano a nível emocional e a falta de confiança profunda perduram em sua memória, o que mudará para sempre a dinâmica entre ambos. Trair um libriano não significa apenas quebrar a confiança de uma pessoa, mas desafiar os princípios mais profundos de justiça,
harmonia e equilíbrio que guiam sua vida. São seres que valorizam profundamente suas relações, que investem seu tempo e seu coração em quem os rodeia, mas que também sabem quando impor limites para proteger seu bem-estar emocional. A lição é clara. Se alguma vez você tiver a oportunidade de ter um libriano em sua vida, lembre-se de que sua confiança é um tesouro que não deve ser levado levianamente. Se você decidir trair essa confiança, é provável que enfrente consequências muito mais graves do que espera. Uma vez que um libriano sente que foi vulnerado, não só perderá seu respeito, mas terá alterado uma relação que talvez já não possa ser reparada. A justiça de um libriano é implacável, e a traição, para eles, é uma ferida que raramente sara por completo. Portanto, se você quer conservar o vínculo com um libriano, lembre-se de que a lealdade, o respeito e a transparência são as chaves para manter essa relação intacta. Se você é de Libra, provavelmente se sentiu identificado com muitas dessas razões. Sabe que a justiça e o equilíbrio são a essência de sua vida e que não há maior dor do que ver como se quebram os laços que você construiu com tanto cuidado. É possível que, ao ler estas linhas, você tenha se dado conta de quão profundo impacta uma traição em sua alma e como, embora por fora pareça tranquilo e sereno, o dano emocional pode deixar marcas que persistem por muito tempo. Como libriano, você entende o quão importante é manter a paz, mas também sabe que seu bem-estar emocional é algo que deve proteger a todo custo. É provável que, ao refletir sobre essas razões, sinta que cada uma delas ressoa com sua própria experiência e se reafirme na necessidade de cultivar relações baseadas na sinceridade e na lealdade para manter esse equilíbrio que tanto valoriza.